Fala, seus mal diagramados! Boa noite, Marco Bezzi, nos encontrando novamente aqui depois da transmissão da sessão de hoje da CPI. E agora teremos uma entrevista com o senador Alessandro Vieira, do estado de Sergipe e do Partido Cidadania. Ele já pediu exfiliação também, a gente vai conversar aqui sobre essa provável mudança dele de partido, mas estará conosco hoje, aqui à noite, ele que tem sido um dos destaques da CPI por fazer ali, né, aquele interrogatório no melhor estilo delegado de polícia e que ele consegue tirar muitas informações preciosas na comissão. Pois é, Helder Maldonado, grande dia esperado aqui. Temos uma missão. O senador Alessandro já está nos assistindo. Quer tirar um sorriso do Alessandro Vieira, que é uma pessoa que é muito séria, uma pessoa que sempre, normalmente é o craque da rodada aqui. Já falaram que pode pedir música no Fantástico, que já foi mais de 2, 3, 4, 5 vezes. A gente gosta muito do modo que ele atua, porque a gente, como jornalista, sempre tentou tirar do nosso entrevistado o melhor, né? E o senador Alessandro Vieira faz isso. Dedo no like agora, que essa é uma entrevista muito legal, que vai ficar aqui no feed. Então vamos chamar ele. Alessandro Vieira está aqui conosco. Boa noite, senador. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Marco, Helder. Todo mundo está acompanhando. Prazer estar falando com vocês aqui. Muito bom. Helder, quer começar a fazer o interrogatório com o senador? Agora a gente está do outro lado. Senador, eu queria saber aí, antes de mais nada, da sessão de hoje, qual o balanço da sua parte, porque teve ali um certo entreveiro entre o senhor e a depoente, porque a depoente, ela caiu em contradição várias vezes durante o depoimento dela e não deixa muito claro se há uma questão de incompetência por parte da funcionária pública ou se há a omissão de algo que a CPI precisa revelar de interesses obscuros. Eu queria que você fizesse um balanço, já que ainda está muito quente, acabamos a transmissão há 1h30, então eu deixo aberto aí para o senhor complementar isso. E logo em seguida também nós vamos falar de outro assunto que é muito importante, está pegando aí, depois do pedido de quebra de sigilo do Rogério Carvalho, que é as mensagens, né? As mensagens do Dominguete, elas estão vindo à tona. Tem negociação com o velho da van, tem eles comemorando o último dia de pobre, várias informações quentinhas aqui que a gente já pode comentar com o Alessandro Vieira. Boa noite. Bom, boa noite. O depoimento de hoje da Regina Célia mostrou uma fragilidade que outros depoimentos já mostraram. É uma desorganização absoluta, é uma bagunça. A gente está no meio da pior pandemia, a pior crise sanitária da história do país, e você não tem política pública, você não tem gente séria tomando conta do Ministério, a estruturação e o processo de negociação de vacinas é esquizofrênico, é onde surgem figuras como o Dominguete, e a Regina hoje chegou ao extremo de, na prática, em resumo, colocar a situação dela como de um fiscal que não fiscaliza. Ela encaminhou um e-mail dando continuidade ao processo, então o setor anterior, a tramitação dessa licitação, dessa contratação, ela é toda fatiada, você vai de setor em setor com aqueles documentos caminhando até chegar no final com o pagamento e o recebimento do material. Na etapa dela, ela já recebeu isso tudo, trabalhado e questionado pelo setor anterior, que era de importações, que mostrou, olha, tem uma série de problemas aqui nesse processo, não dá para dar continuidade. E aí ela recebe a solicitação da empresa Precisa, que é a intermediária do negócio, é aquela empresa que, enfim, tem possivelmente uma vinculação com políticos do PP, em especial o deputado federal Ricardo Barros, e ela recebe a solicitação para resolver o problema. Olha, tem 2 obstáculos: a quantidade de doses, que é menor do que está no contrato, e o pagamento, que não vai mais ser feito para a empresa Bharat Biotech, que é o fabricante, vai ser feito por uma terceira empresa que não está no contrato e que fica no paraíso fiscal em Singapura. E ela dá um ok, ela autoriza o prosseguimento, etc. Só que ela passou o depoimento inteiro dizendo que não autorizou. E aí você confronta ela com o texto e ela diz, não, está escrito aí, eu autorizei, mas eu, na verdade, não queria autorizar. Aí é uma conversa de quem quer se fazer de doido ou que é doido mesmo. E a gente vai ficar com essa dúvida, pelo menos até fazer algumas quebras de sigilo referentes a ela para entender o que faz uma pessoa que tem 26 anos de serviço público, sei lá quantos anos como fiscal de contrato, é fiscal de contrato em 18 vacinas,
e tem a cara de pau de chegar aqui e dizer, não, essa vacina foi normal, foi igualzinha às outras. Aí você vai ver, a Pfizer levou um ano negociando, Butantan da mesma forma, um ano negociando. Essa, em 30 dias, resolve tudo, contrata, empenha o recurso, não tinha acabado nem a segunda fase de testes, e a mulher vai dizer que isso é normal. Realmente exige uma paciência de elefante. Senador, uma coisa que a gente tem prestado atenção é que muitos dos depoentes mentem compulsivamente, né? E parecem não ter nenhum problema com isso, né? Quando o Fábio Weingarten foi o depoente, o senhor pediu que o Omar Aziz desse voz de prisão a ele, né? O senhor acha que depois daquilo ficou meio que assim, a gente pode mentir, não acontece nada, né? E a gente viu outros depoentes após o Fábio Weingarten acontecendo isso, a Nise Yamaguchi, a própria hoje depoente de hoje, e outros também que passaram por aquela bancada. Como o senhor, como investigador, como uma pessoa experiente nisso, vê essa posição dos depoentes dentro da CPI? A prisão em flagrante numa CPI ela tem que ser decretada pelo presidente da sessão, que é o Omar Aziz. E o Omar adotou um entendimento mais coração de mãe, né? Ele sempre faz uma perguntinha para o cidadão: você tem família, você tem filho? O cara responde: tenho família, tenho filhos, então não vou te prender, porque você vai ter uma punição muito maior, que é a sociedade sabendo que você é um mentiroso, etc. Juridicamente falando, não tem problema. Ele pode fazer como ele está fazendo e, no final, no relatório, mencionar os diversos casos para que eles sejam responsabilizados na justiça. Eu, particularmente, sou de uma outra linha, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um rigor maior. A gente tem que dar uma seriedade maior para o que ele está fazendo, né? A gente já sabe que o legislativo não tem essa credibilidade toda, a política não tem essa credibilidade toda. E você permite que um cidadão sente naquela cadeira e fique mentindo de forma ensandecida, acaba prejudicando como um todo. No apanhado final da CPI não vai fazer tanta diferença, porque as provas são tantas, a situação é tão precária, os problemas são tão graves, que essas questões vão ficar menores. Mas, sem dúvida nenhuma, eu preferia a alternativa das prisões a cada caso de flagrante por enfim, falso testemunho. Mas no caso aí também não poderia entrar no risco de banalizar a prisão ou até mesmo o punitivismo dentro da CPI, porque é como o senhor mesmo disse, as investigações continuarão e em algum momento essas pessoas poderão ser presas. Não é o correto mesmo a maneira como o Omar Aziz está conduzindo, deixar para que isso seja apurado de forma mais completa com as outras instâncias e a CPI simplesmente ali para fazer mesmo o inquérito sobre as testemunhas e os investigados da comissão? É uma escolha que ele tem direito de fazer, né? Vamos só fazer um exemplo aqui, trocando o crime de falso testemunho para um crime de assalto, por exemplo, né? Um roubo. O cara está lá roubando seu carro. Eu vejo que ele está roubando o carro. Eu tenho autoridade para prender ele naquela hora. Mas eu faço, não vou prender. Ele tem filhos, ele tem família. Eu vou deixar para ele ser responsabilizado depois por um processo após denúncia do Ministério Público. Não é assim que funciona normalmente, entendeu? Então, é uma escolha política, é uma escolha que acredito que seja, inclusive, inteligente, né, para não tensionar, para não fugir muito do foco, mas que, tecnicamente, eu defendo que seja diferente. Eu acho que mentir em depoimento é um crime sério. O que o Dominguete fez de apresentar um áudio de um deputado que foi testemunha a semana antes, tirando de contexto e tentando atacar, além do falso testemunho, ali você tem uma fraude processual. Alguém está tentando induzir a erro toda a comissão. Então, são coisas sérias que deveriam ter uma reprimenda imediata. Mas não acontecendo a reprimenda, ok, já passou, a gente tem um monte de coisa para investigar ainda, vamos fazendo o resto do trabalho, e no final a gente vai ver se efetivamente o Weingarten, que, enfim, foi um escândalo de tanta mentira, se no final ele vai ser denunciado por falso testemunho. Fosse preso, certamente seria, porque a prisão ele não está condenando o cara a ir para, enfim, para um campo de concentração, para Papuda. Ele vai ser preso, vai ser feito procedimento, é afiançável e vai responder a processo. Mas você garante o processo com a prisão. Se eu não faço, eu só vou fazer encaminhamento e vai depender da vontade do Ministério Público, que eu não tenho como garantir se vai ser nesse sentido. Senador, algo
que tem acontecido é que a audiência da CPI está muito alta, né? As pessoas têm visto, até a gente conversando antes aqui da live entrar, o meu treinador aqui de boxe falando, quando vem o senador Alessandro, vem todo mundo na casa assistir, né? Que a gente sabe que vai ser algo muito bom, tal. Isso como é que tem chegado? As redes sociais, né, são meio que a plateia da CPI, o Twitter está a todo momento, o senhor também tem ótimos tweets ali que a gente sempre mostra durante a comissão. Isso, o que tem causado para a CPI? Aumenta a responsabilidade, é uma responsabilidade gigantesca. O Randolph mesmo falou que essa é a CPI mais importante da história do Brasil, né? E a gente não tem como discordar disso, né? Vendo tudo que tem acontecido e a gente ainda batendo aí os 520, 530 mil mortos, né? Como é que tem sido a recepção, assim? O senhor sentiu uma coisa diferente? As pessoas procuram mais o senhor, assim, que viraram pessoas midiáticas, né? A gente conversa com os amigos, o senador Alessandro, a senadora Simone, viraram pessoas do nosso dia a dia, né? Qual a importância desse apelo da população e como usar ele a favor da verdade na CPI, senador? Um efeito muito positivo é você ter a população participando da política, entendendo um pouquinho mais como é que funciona, como é que se escolhe um relator, para que serve uma CPI, e tendo uma interação num nível que eu não tinha acompanhado ainda na política e, enfim, no meu trabalho, que é você ter a participação direta. As pessoas estão apresentando perguntas, estão questionando o conteúdo do depoimento em tempo real. Isso é um ganho para a democracia, um ganho muito grande, muito significativo, tem que ser valorizado e respeitado. Mas tem um risco embutido, que é o cidadão confundir o papel que ele tem aqui, que é de parlamentar, que provisoriamente, durante a CPI, faz também o papel de investigador, de fiscalizador, com o papel de artista da Globo, do BBB, e tem a preocupação de estar fazendo, enfim, imitando nas redes, procurar uma frase de impacto, essas coisas todas, e perder o foco do que a gente tem que fazer de verdade, que é mostrar para o Brasil um retrato do que aconteceu. O Brasil vive uma pandemia descontrolada, mais de 500 mil de mortos, milhões de contaminados. E por que isso aconteceu? Essa é a missão da CPI. Então, a população mais perto ajuda demais. Fiscaliza, cobra, usa do humor como se usava no tempo da ditadura. Na minha recordação, a crítica bem-humorada, que funciona tão bem, funcionava na ditadura, funcionou ali no período dos anos 90, depois meio que deixou de ser assunto, a política ficou chato, só corrupção, lava-jato, mensalão e tudo mais, e agora volta a ter uma atenção. Eu espero que todos aproveitem bem esse momento. Ô, senador, a gente falou do Dominguete e agora houve a quebra de sigilo das mensagens do celular do Dominguete e várias coisas já estão vindo à tona, né? Coisas escandalosas, coisas inusitadas, como negociação de vacinas com o Luciano Hang, o dono das lojas Avan, e também os caras comemorando o último dia de pobreza, falando que comprariam uma Jaguar e alugariam uma casa em Brasília, que tem elementos cômicos, é o humor involuntário que até move muito esse canal aqui, que as pautas vêm prontas muitas vezes, né? A bola vem levantada. Mas o Dominguete, nesse elo, ele é o que eu chamo do estelionatário otário. Ele é estelionatário, mas ele também, ao mesmo tempo, está fazendo um papel de otário para peixes maiores. A prisão do Dominguete, óbvio que ela pode acontecer e ela vai ser uma prisão justa, caso se confirme mesmo tudo ali que está no celular dele, mas nossos amigos aqui estão até falando, né? O objetivo dessa CPI é apurar os crimes de responsabilidade do governo. Esses peixes pequenos no meio do caminho não seriam o objetivo principal, né, da CPI. Prender o Dominguete, apurar se houve mesmo uma responsabilidade por parte dele, porque, na verdade, eles desviam bastante o foco de quem é o responsável, de quem são os responsáveis por esse desastre sanitário que a gente está vivendo há mais de um ano no país. O que eu tenho feito sempre que tenho oportunidade, Helder? Eu fico ancorando a apuração nos fatos que já estão comprovados. Então, a gente já comprovou a omissão do governo. O governo federal, diretamente comandado por Jair Bolsonaro, fez algumas escolhas. Que escolhas são essas? Ele escolheu investir num tratamento precoce que não existe, não funciona. Ele escolheu não fazer a compra de vacinas, não correr atrás
de fornecedores sérios de vacinas, e a consequência dessas escolhas que ele fez deliberadamente é a gente ter muito mais mortos do que deveríamos ter se seguíssemos o padrão global. Então, o professor Pedro Lau fez um estudo muito objetivo, muito simples e muito fácil de entender. Se você aplicasse no Brasil as providências que foram adotadas nos outros países em média, ou seja, se nós tivéssemos a mortalidade média do mundo, nós teríamos alguma coisa em torno de 350 mil mortos a menos. É um absurdo, é uma coisa assim gigantesca. E esse é o fato mais importante da CPI. A etapa que a gente está enfrentando agora é de entender por que aconteceu isso. E aí você tem duas hipóteses muito básicas. A primeira é porque é todo mundo, enfim, desequilibrado, maluco, ignorante. É uma hipótese que, infelizmente, se confirma, porque você tem um gabinete de assessoramento paralelo, onde você tem pseudocientistas que são chamados, escolhidos a dedo, para validar teorias furadas, sem pé nem cabeça. O episódio de Manaus mostra isso aplicado na prática, as pessoas morrendo por falta de oxigênio e o cara discutindo cloroquina em pó para ser inalada, coisas parecidas. Essa é uma vertente. A segunda vertente, que também começa a se confirmar, é a da corrupção, ou seja, pessoas que retardaram as medidas corretas para ter vantagem no caos, para ter vantagem nos contratos sem licitação. E aí é onde entram figuras como o proprietário da Precisa e alguns políticos que a gente está apurando. Tudo isso é muito importante, tudo isso é muito grave. O Dominguete se insere num contexto que é surreal. É muito claramente um grupo de golpistas, partindo de um golpe de uma empresa americana, que é a Davat. A Davat é uma empresa que não tem capacidade para negociar esse tipo de insumo, vacinas para a Covid, nenhuma possibilidade disso ser verdade. Eles conectam com várias pessoas no Brasil que vão atuar como representantes. E aí você vai ter o Cristiano, que se apresenta como CEO, ou CEL, como diz o Dominguete, o CEL da Davat no Brasil, e o Dominguete, e outros caras parecidos do Dominguete. Onde é que o Dominguete ganha uma vantagem competitiva nessa manada de malucos? Ele se conecta com um público que é bolsonarista raiz. Ele encontra o reverendo Hamilton, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que não é Secretaria Nacional, é uma ONG que tem o nome de secretaria. Se conecta com o pessoal do Instituto Força Brasil, que também tem esse mesmo perfil, alguns deles investigados no inquérito das fake news, na CPMI das fake news. E essa turma tem acesso privilegiado ao gabinete do presidente da República. E faz com que o Ministério da Saúde atenda um cara que claramente não tem capacidade para isso, que é o Dominguete. E que leve tão a sério que chega ao ponto de pedir propina para o Dominguete. Então, o estelionatário sofreu um pedido de propina por servidores públicos, ao que tudo indica neste momento da investigação. Isso é de uma gravidade imensa pelo estelionato, pela corrupção, pela tentativa da corrupção, mas mais ainda porque você tem a certeza absoluta que com esse tipo de política você jamais vai conseguir salvar a vida dos brasileiros. Com esse grau de amadorismo, desrespeito à ciência e ignorância, não tem como você resolver problema simples. A gente, se você botar para tomar conta de um bicho preguiça, o bicho preguiça vai fugir. Porque eles não têm capacidade nenhuma, nem para identificar um estelionatário. Então, o drama que o Brasil vive e que vai se prolongar é esse. A gente tem uma gestão que nega a ciência, nega a eficiência, nega a seriedade, e você vai ter um contrato paralelo, uma BIM paralela, um Ministério da Saúde paralelo, e hoje a Regina Célia, que é uma fiscal paralela do contrato. Ela é fiscal, mas não fiscaliza. Senador, a gente vai falar também um pouco da CPI da rachadinha, que começaram as assinaturas dos outros senadores, mas tem algo importante que a nossa audiência, eu acho que todo mundo tem perguntado muito, se a CPI vai ser estendida, se ela vai ser prorrogada, a CPI da Covid, né? Eu queria quais são as últimas notícias disso, porque teríamos a próxima semana, talvez a última semana de CPI, né? Depois tem o recesso. A gente vai ficar sem a CPI e estendendo já a pergunta para falar um pouquinho da CPI da rachadinha, que também é importantíssima, né? Que é mais um crime do Bolsonaro que se soma a inúmeros crimes que ele já cometeu nesses 2 anos e meio aí como presidente. Bom, a CPI da Covid existe porque a gente conseguiu preencher os requisitos constitucionais, que são fato determinado, duração certa e 1/3 de assinaturas. A gente conseguiu isso tudo. Só que ela só foi implementada mediante ordem do Supremo Tribunal Federal. Eu, o senador Jorge Cajuru, entramos no Supremo, mandato de segurança, e conseguimos a instalação. Para a renovação, para a prorrogação do prazo da CPI, é a mesma coisa. Eu tenho que ter apenas as assinaturas necessárias, são 27 assinaturas. A gente apresentou o requerimento com 32 assinaturas. Mas o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, novamente, está protelando a leitura, está protelando esse ato.
Quando ele protela, ele abre espaço para o governo ficar tentando retirar assinaturas. Pode ser uma jogada esperta para alguma política, mas não é o certo para o Brasil e não é que ninguém está para fazer papel de besta. Então, ele já hoje apresentou novamente uma mandado de segurança, novamente eu, o senador Jorge Cajuru, se eu não estiver enganado, está na relatoria da ministra Carmen Lúcia, pedindo óbvios. Olha, tem a Constituição, aquele livrinho, tem que cumprir. Lá diz que, se tiver os requisitos, é obrigatório, não tem ato de escolha do presidente do Senado, ele não tem que dar opinião se ele acha legal, ele não tem que dizer que acha que não é momento, nada. Ele tem só que fazer a leitura e acabar e instalar. Então, eu tenho certeza que vai ser prorrogado porque a lei exige. Os fatos são graves demais para a gente ficar fazendo politicagem com isso, para tentar agradar o governo com isso. Eu acho que é uma escolha equivocada do presidente Rodrigo Pacheco. Ele tem uma formação jurídica muito boa. Ele é um advogado, criminalista, enfim. É um cara que tem uma capacidade técnica elevada, deveria tratar isso de uma forma mais simples, mas, infelizmente, ele está renovando a mesma conduta. A gente vai ter, enfim, possivelmente aguardar a decisão do Supremo para ter a garantia de prorrogação. O que não vai estar na cabeça de ninguém, ninguém vai aceitar, é a possibilidade de você simplesmente interromper a CPI e dizer, olha, acabou o tempo, não deu, o Renan não fez relatório, ninguém votou, fica tudo como está e vamos tocar a vida. Ninguém vai engolir isso daí. Senador, no começo da nossa live, um querido seguidor nosso, aqui o coach de esquerda, ele faz a seguinte pergunta: dá tempo para o impeachment? Em 2018 votaram no Bolsonaro como terceira via, hoje o Huck e afins ainda não tem como a terceira via secreta. Ele manda um abraço para o Gorbachev brasileiro, o Roberto Freire, não ia perder a piada. Arrancou uma risadinha do Alessandro Vieira aqui com essa piada, o coach de esquerda. Mas a pergunta é, dá tempo para o impeachment? Dá tempo para apurar o que foi levantado na CPI da saúde até o momento e o eventual impeachment do Bolsonaro? O presidente Bolsonaro já tem contra ele alguma coisa em torno de 128 pedidos de impeachment. O que a CPI vai fazer é dar fundamento, vai dar base a providências que podem chegar no impeachment. Para ter impeachment, você tem que ter o cenário político posto, né? Uma rejeição popular elevada, uma dispersão da base na Câmara dos Deputados e a vontade Isso é mais difícil. De um homem solitário. Dispersão da base é mais difícil. Depende. O Centrão, ele se move por interesses imediatos, mas também a médio prazo. Se eles percebem que o projeto político não vai se manter, eles muito, muito tranquilamente mudam de barco e seguem o jogo dele de permanência no poder. Eu acho que aí está na etapa do deputado federal Arthur Lira fazer uma análise disso tudo. Né? É uma análise jurídica, ou seja, tem provas de crime de responsabilidade? Tem um caminhão. Não precisa nem da CPI, tem um monte. Politicamente, isso é racional, é razoável, é um juízo de valor que, infelizmente, pela Constituição, só cabe a esse cara, Arthur Lira. E eu acho que é dele que tem que ser cobrada a responsabilidade, porque a permanência de um projeto equivocado gera mais danos ainda. Eu não posso fazer cálculos do ponto de vista de oportunidade. Acho que vai ficar muito apertado o tempo, será que dá? Não é. Tem os fatos? Tem. Precisa fazer? Precisa. Acabou, faz. Mas não vai ser a CPI que vai fazer isso. São atos posteriores à CPI, ou que poderiam ser feitos, sem sombra de dúvida, poderiam ser feitos independentemente da CPI. Senador, tem muitas pessoas aqui o parabenizando, fazendo perguntas. Uma das perguntas é o que esse broche significa que o senhor tem na lapela? Esse daqui é o que identifica o senador. E aí, para quem não é da política como eu, é muito bom ter um broche desse, porque você não é barrado na portaria, entendeu? Já aconteceu algumas vezes o cara parar, calma, quem é você, onde é que você está entrando? Afinal, você não é o Renan Calheiros, né? Que é reconhecido por todos os seguranças da casa. E de fora da casa. É uma coisa meio de... Enfim, o natural é que as pessoas já saíram da política há muitos anos e tudo, então todo senador recebe um brochezinho desse quando começa o mandato. Você recebe uma carteira, um broche e vai tocar seu mandato aí. Uma outra pergunta, senador, que estão fazendo muito, como é que é aturar Marcos Rogério, Luiz Carlos Reis, Marcos Duval, quem mais? Virão. E Jorginho Melo. Jorginho Melo, Fernando Bezerra. Que é a tropa de choque, né, hoje. E alguns com pitadas de delírios, além de tudo. É um exercício de paciência, né? E não é pouca, né? Eu tenho me concentrado sempre em olhar para o relógio e esperar bater os 15 minutos para gritar pela ordem, o tempo, presidente, para ele poder andar.
Eu respeito muito a posição política de todos e me dou pessoalmente bem com eles, não tenho problema com nenhum deles. Mas tem uma coisa que passa do limite do razoável quando você tenta fazer da defesa do governo um exercício de desrespeito à inteligência alheia. Né? O cidadão que está acompanhando a CPI, ele não é doido, ele está acompanhando ali, ele está vendo os fatos. Então não adianta você chegar lá e dizer, não, mas Bolsonaro sempre defendeu a vacina. Diz, aonde? Em que mundo paralelo ele fazia isso? Porque no mundo real, não. Ele trabalhou contra as vacinas, ele trabalhou contra o isolamento, e hoje ele trabalha contra as vacinas, contra o isolamento. Se for para o cercadinho perguntar para ele, ele vai dizer que máscara é uma bobagem. Que tem um estudo feito na Jamaica, na Alemanha, não sei onde, que diz que máscara pode fazer mal. Esse é o tipo de problema que a gente tem que viver, porque a gente tem um presidente da República que usa mentira como método. É um método político de Jair Bolsonaro. Ele mente. Ele sabe que é mentira e ele mente. Porque ele imagina que vai ter um proveito político, eleitoral com aquela mentira. E a gente tem que lidar com isso, e infelizmente agora ele tem que lidar com alguns colegas que fazem a mesma linha. No caso do Heinz, eu fiz uma representação no Conselho de Ética, porque ele repetia, e continuou repetindo, acho que agora ele deu uma paradinha, dados falsos. Né? Ele falava um estudo, não sei de onde, aquela história da atriz pornô, não sei o quê, e você explicava, disse, senador Heinz, essa informação é falsa. Está aqui a verdadeira, exceção no dia seguinte, lá ele de novo falar da atriz pornô, do estudo, é mesmo que o Girão falando do negócio da maconha para vender respiradores. Os caras se concentram em 2, 3 frases e repetem. Né? O Girão está certo em querer apurar a corrupção naquele caso, porque inclusive está sendo apurado, teve gente presa, é uma coisa que envolveu um prejuízo em torno de 40 milhões de reais para os estados do Nordeste, mas é essencialmente verbo estadual. Não caberia a priori para a CPI. Não é objeto da CPI, né? Não caberia. Mas o que não dá é para você olhar aqui, estou vendo aqui um escândalo de 1,6 bilhões de reais, mais o consórcio da maconha, aí você está descolado da realidade, ou então você tem uma fixação com maconha, porque é um assunto repetido, né? Então, ele foi até lá, né, senador? Foi dar um aqui agora, foi lá na porta da... Só que ele foi na porta e não entrou. Aí fez o trabalho mal feito, né? Viajou para São Paulo para filmar... Poderia ter ido até a Câmara pegar umas dicas com o Celso Russomano, por que não? Você tem as figuras aí que têm mais experiência nisso. Eu acho que falta, às vezes, uma compreensão mais global, né? Corrupção não é uma coisa isolada. Olha, a empresa tal resolveu dar um golpe. Não é. Corrupção normalmente é sistemática. Você tem um grupo político que dá base para aqueles funcionários públicos que vão abrir as portas para o corruptor, enfim. Tem uma troca ali que envolve um outro tipo de investigação. E numa investigação parlamentar, você tem que construir maioria. Então, vamos falar do Ricardo Barros. Na primeira semana aqui, segunda semana, eu falei do Ricardo Barros, nas reuniões. Agora, a gente tem que ir atrás de ver a história do Ricardo Barros, para ver se tem a ver, não tem a ver. E aí só foi conseguir maioria para isso na 9ª semana, 8ª semana. Então, tem um trabalho que é diferente do trabalho de polícia. O trabalho de polícia, todo mundo está do mesmo lado. Você quer investigar um crime, está todo mundo na sua equipe atrás de investigar o crime. Aqui não, você tem interesses políticos, você tem ligações entre as pessoas. E isso tem que ser feito com inteligência e estratégia. Eu acho que às vezes falta um pouco disso, de estratégia para determinadas demandas. Mas que eu espero que até o final da CPI possa, de alguma forma, atender as demandas do senador Eduardo Girão para que a gente tenha o consórcio da maconha, de alguma forma, investigado. Porque essa história do consórcio Nordeste, da Hempcare, envolve também uma empresa estilo Davat, só que aqui do Brasil. Envolve picaretas estilo Dominguete também. É claro que é um caso que tem que ser apurado, a gente sempre defende aqui. Mas não é o caso para ficar levantando esse assunto a todo momento, principalmente quando não tem nenhum vínculo com o que está sendo debatido naquele momento. Fica uma coisa que parece obsessiva mesmo. A gente tem até um áudio separado aqui de um apresentador de TV falando maconha, quando entra o Girão, a gente já sabe que ele vai citar aquilo. É uma obsessão mesmo. Da mesma maneira como tinha o Heinz com a Mia Khalifa, com os estudos que já foram refutados. Tem umas obsessões, né? Tem as obsessões de alguns senadores da tropa de choque governista. Se fosse para fazer um contraponto a vocês, se baseando na verdade, vá lá. Cada um tem seu posicionamento ideológico. Mas, se baseando em fake news, em teorias conspiratórias, começa a pesar um pouco, né? Fica um pouco ridículo a história. E prejudica a saúde pública, né? Esse é o alerta que a gente tenta fazer sempre para os colegas, a responsabilidade, né? Tem colega que vai para a CPI e defende cloroquina, a essa altura do campeonato. Sim.
E aí você tem que explicar para o cidadão, eu digo, olha, a ciência tem um método, não é uma coisa aleatória, alguém, eu achei que isso aqui funciona e acabou. Tem um método, a pessoa vai fazer testagem, e dentro do método você estabelece níveis de confiança nos estudos. E a gente não encontrou nenhum estudo de alto nível de confiança que recomende aquilo. Mas o cara vai para o seu caso individual, pensado, né? O cherry picking que eles chamam, né? Que é escolher a amostra. E narra. Eu fiquei doente e tomei cloroquina e melhorei. Eu digo, você tomou água também, você rezou para São Benedito, você fez um monte de coisa. Você não pode atribuir um efeito para isso. É por isso que tem ciência, que tem teste, que tem a Anvisa, tem a comissão de ética para fazer essas coisas. E tudo que foi feito com ciência afastou as possibilidades de tratamento precoce, que não se confunde com atendimento logo após o diagnóstico. Não é isso. Nunca foi isso. Você começou com uma recomendação de que as pessoas só fossem aos postos de saúde, aos hospitais, quando sentissem alguma coisa mais grave, e faz sentido para qualquer tipo de doença de alta transmissibilidade, evitar aglomeração, evitar saturação nos hospitais, nos atendimentos de saúde. Mas isso foi mudado lá, acho que em junho, agosto de 2020, já não se falava mais nisso. Falava, procura logo um médico, para ele poder lhe dar um encaminhamento. Hoje, o cenário, o protocolo, que ainda não é formal, então a gente tem 2 anos de crise, 500 mil de mortos, e você perguntar qual é o protocolo de atendimento para quem chega a suspeita de Covid no hospital público pelo SUS. Não tem. Você pergunta para o ministro Queiroga, ministro, quem é a equipe técnica, qual é a composição da equipe técnica que lhe dá suporte para poder fazer a política pública de enfrentamento à pandemia? Não tem. E aí você, além de não ter isso no oficial, você tem alguém fazendo propaganda maluca de um remédio que não funciona, você está matando as pessoas lá na ponta. Você está gerando uma falsa impressão de que a doença não é tão séria, que tem um remédio para elas. É como sair na chuva, você pode ficar gripado, mas se você ficar gripado, toma aqui esse remédio descongestionante, ou qualquer coisa que o vale. É muito perigoso o que as pessoas estão fazendo e continuam fazendo. Isso que deixa assim, mais impactado, porque não deu certo, está matando as pessoas e as pessoas continuam fazendo. Alguns personagens públicos continuam fazendo. E assim, você, de novo, tem 2 possibilidades, né? Pode ser um caso de ignorância absoluta. Não, esse cidadão é incapaz realmente de entender. Ele não consegue entender, você desenha, ele não entende. É uma possibilidade, deve ter casos desse tipo, mas infelizmente a maioria faz um cálculo eleitoral. O cara faz uma continha. Se eu ficar falando nesse sentido, eu vou continuar tendo acesso a uma bolha muito mobilizada do bolsonarismo mais radical, e aquilo ali pode me alavancar para uma eleição. Então, o cara tem hoje 4 vezes mais seguidores do que tinha, está recebendo likes e apoios nas correntes de WhatsApp dos tios espalhados pelo Brasil. Então, isso tem uma coisa de cálculo político, mas é um cálculo muito cruel, que é um cálculo feito com base na vida das pessoas. Sem dúvida, o Marcos Rogério foi um desses que cresceu muito nas redes sociais, né, senador? Estão perguntando muito aqui, desde o começo, primeiro elogiando a forma, perguntando se não daria para ter aula de inquirição para as pessoas, para outros senadores, né, serem tão assertivos. Eu quero um curso de deboche, viu, Alessandro Vieira? Embora seja um dos recursos que a gente usa muito aqui, depois você me passa seu contato que eu vou precisar desse curso para dar uma melhorada. Sempre é bom estudar um pouquinho mais, né? Você não pode sair gritando nem brigar com o coleguinha. Eu fiz um curso, eu venho da turma da Renovação Política, e teve um curso em que um colega de sala usou essa expressão. Você pode fazer tudo, mas não pode xingar o coleguinha na sala. Então, já que você não pode xingar o coleguinha, pelo menos você pode ser irônico com ele, né? Muitas vezes ele não entende, mas você, pelo menos, extravasou o seu sentimento ali e seguiu a sessão. É muito complicado isso daqui que a gente faz. E a parte de depoimentos, é natural que os colegas não tenham... Alguns têm experiência de depoimentos na condição de investigado, né? Mas de investigador é raro. Enfim, eu espero que a gente vá melhorando esse processo. O Brasil tem que começar a se acostumar a entender. O parlamento não serve só para buscar emenda e negociar cargo com o governo federal. Aliás, não era nem para fazer isso. O que o parlamento faz é preparar leis, ouvir a sociedade preparar leis, mas fiscalizar é uma parte importantíssima da atuação. E a CPI é o principal instrumento de fiscalização. Então, as pessoas têm que começar a treinar, a gente tem que ter uma equipe técnica fixa para poder, enfim, dar apoio para os senadores, para os deputados, quando for o caso, para ter um trabalho mais eficiente de testagem. Hoje, quem está suprindo muito essa checagem de fatos é a sociedade, através da internet em geral, através de colaboradores que se apresentam e que estão checando o tempo inteiro, e a turma, enfim, se dá o trabalho de salvar todos os conteúdos, todos os prints e postagens dos bolsonaros, por exemplo. E isso é muito útil quando você começa a investigação.
Senadora, muita gente conheceu o senhor agora, né, da CPI, eu imagino também que as suas redes sociais tenham crescido, e a pergunta que muitos falam assim, como é que o senhor votou no Bolsonaro? E o senhor já disse que se arrependeu, mas o que aconteceu ali para ter um voto? E hoje, né, o senhor é completamente crítico ao governo em todas as partes, né, que vai do Ministério da Saúde a Casa Civil, a gente vê problemas em todos os lugares. Por que o senhor, assim, uma pessoa que hoje em dia todo mundo aqui espera que a hora que o senhor vai falar ali na CPI, votou no Bolsonaro em 2018? Tem uma explicação curta, quer dizer que a passagem para Paris estava cara. Não dá para fazer como Ciro e se fingir de morto e fugir para Paris. Eu não gosto da ideia de omissão. Eu não me sinto confortável subindo no muro. Quando eu fiz campanha e fui eleito, minha candidata era Marina Silva. Eu fui eleito votando em Marina Silva. Mas já eleito, o senador mais votado do meu estado, surgiu essa necessidade de escolher entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Eu fiz um vídeo na época e texto explicando, olha, eu não vou ficar em cima do muro, apesar de ter sido a sugestão de um monte de gente. Eu conheço bem o sistema do PT, enfim, a forma como o PT, no que o PT se transformou. E eu tenho como bandeira inicial o combate à corrupção, e eu tenho a percepção de que quando o PT voltar ao poder, ele vai desmontar tudo que foi feito no combate à corrupção. Dito isso, eu tenho outro projeto, que é o do Bolsonaro, que é um cara que tem um histórico de ignorância, tem mensagens autoritárias, eventualmente até homofóbicas, racistas, mas que eu acho que vai preservar esse lado e que vai ser controlado nos excessos. Eu errei, não tenho a menor dúvida, né? E nenhuma vergonha de falar. Eram as informações que eu tinha naquele momento. Eu não tinha a dimensão do nível de envolvimento da família Bolsonaro com coisas erradas. E, para minha surpresa e decepção, na primeira semana, no primeiro mês, estoura o escândalo da rachadinha do Flávio Bolsonaro, e a gente já tem um abraço caloroso entre o Centrão e o Bolsonaro, e aí sim, o projeto que eu votei para tentar evitar um desmonte da estrutura de combate à corrupção é justamente o projeto que desmonta essa estrutura. A gente recuou décadas no combate à corrupção no governo Bolsonaro. A gente atrasou demais o país. Então, mais ainda, eu sinto a obrigação que quando eu declarei o voto, eu não fiz campanha, não pedi voto a Bolsonaro, mas declarei o voto, eu fiz essa ressalva. Eu vou estar lá no Senado, fazendo um trabalho forte de fiscalização e para tentar apontar e corrigir aquilo que eu achar que está errado. E hoje tem muito mais coisa errada do que certo. É bem claro o que está acontecendo aí. E eu espero colaborar numa construção democrática de uma terceira via. Eu não me sinto representado pelo retorno do PT, não me sinto representado pela permanência do Bolsonaro. Então, a minha obrigação é ajudar, ainda mais agora, enfim, como político. É esquisito falar esse negócio, eu sou político, mas hoje eu sou. É o que eu estou fazendo há mais de 2 anos. Eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que votaram em mim, que acompanham hoje pelo Brasil todo. Ajudar a ter uma alternativa. Porque se não tiver alternativa, ele vai ter que, de novo, chegar na frente da urna e fazer uma escolha. No meu caso, as escolhas sempre são públicas. Eu vou assumir a responsabilidade, escolher e comunicar para todo mundo. Senador, a tua assessora avisou aqui que essa vai ser a última pergunta, a gente agradece já. Então, para finalizar, eu lembro até que mesmo essa tua posição de não se omitir acabou gerando, no fim, ali, um rompimento com a rede, e você foi para cidadania. E também você está com um problema ali, né, de relacionamento com cidadania por conta do orçamento secreto, certo? E você pretende se desligar do cidadania e ir para outro partido? Eu conversei com a bancada de cidadania e a gente teve uma movimentação grande dos militantes no Brasil todo quando eu anunciei essa possibilidade. E eles me pediram uma ajuda para mudar a governança do partido, a forma como o partido se porta. Você não pode ter decisões unilaterais do presidente ou de quem quer que seja. Tem que ter uma coisa mais democrática. E nisso a rede era muito boa. A rede tinha um negócio chamado consenso progressivo, ou seja, você vai sentar e vai conversar até morrer para ver se faz um consenso ali e decide as coisas. Cansa, é trabalhoso, mas é democrático. E aqui no Cidadania a gente teve alguns problemas de decisões tomadas unilateralmente. Nesse compromisso de melhorar isso, eu permaneci no Cidadania. E estou naquela expectativa de que a gente realmente tenha essa mudança de forma de atuação, de forma de governança, e permanecerei, e a gente tem a expectativa de ter o partido. Onde está? É um partido de gente honesta, não tem escândalo, é um partido que tem quase 100 anos, e não tem gente envolvida em escândalo nacional, mas que tem que dar uma modernizada e está ajudando nisso. Se não acontecer a modernização, a gente para e repensa, porque é muita responsabilidade que você tem com as pessoas, né? E para executar bem o trabalho da política, você tem que ter partidos estruturados, organizados,
democráticos, que permitam que a pessoa se incorpore e acompanhe, como está acontecendo com a CPI, como acontece com vocês. As pessoas começarem a acompanhar mais de perto, participar e cobrar. Toda vez que eu recebo um elogio, eu devolvo com agradecimento, claro, e com um pedido, mas me cobre também. Não é só bater palma, tem que, na hora que encontrar um parlamentar, que é ser empregado, você tem que ter capacidade para conhecer. Olha, eu sei que você votou lá na medida tal, e eu não concordo com o que você fez. Por que você votou assim? Por que seu partido aderiu ao projeto de fulano? A gente tem que começar a tratar isso de uma forma mais simples, mais objetiva, porque Brasília transforma todo mundo em estrela, num pedestal, distante da sociedade, e talvez essa seja a raiz dos nossos problemas. Aqui fica todo mundo tão longe da sociedade que não se sente cobrado, não se sente fiscalizado. E o prejuízo é grande, porque a gente atrasa uma geração novamente. A gente agora com a pandemia, com mais de um ano das crianças fora da escola, a gente está colocando em risco o futuro dessa turma toda. A falta de educação de qualidade impõe uma vida de subemprego ou de desemprego. É uma condenação de geração. E a gente não vê ninguém falando nisso. Parece que está tudo normal, está tudo bem. O Guedes vai dizer que a bolsa aumentou. Mas se a bolsa subiu, não impacta na vida de ninguém praticamente. É só um indicador legal para você ficar falando para seus amiguinhos de Chicago, mas na vida real é desempregado, a gente passando fome, sem educação, sem saúde, sem segurança, e continua, está piorando. E para melhorar, tem que ter política bem feita. A gente não vai resolver nada fora da política. Foi a decisão de entrar nesse negócio de política, que nunca foi uma coisa que me interessou muito, me agradou, foi a compreensão de que a gente só tem soluções democráticas pela política. E eu só vou conseguir fazer isso com mais gente independente, qualificada, que sente nas cadeiras e tem autonomia para tomar decisões. Não gente que tem rabo preso com empresário, com partido, com financiador, ou com coisas piores, com milícia, com traficante, e aí não consegue fazer nada pelo Brasil, só faz para si mesmo e para a turma que financiou a campanha. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo, espero ter mais uma vez, uma, duas, três, você de volta aqui para a gente poder conversar sobre outros assuntos também. E queria agradecer mesmo. Muito obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite. E boa sorte. E continuamos acompanhando na CPI, torcendo para que as coisas realmente sejam resolvidas, pelo menos um pouquinho nesse país, né? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aí, foi show de bola, Demarco, todo mundo que acompanhou, estou à disposição, encaixando na agenda, a gente está à disposição de vocês. Um abraço aí. Tá certo, valeu, Alessandro. Obrigado, boa noite. Grande abraço. Tchau, tchau. Tá aí, Alder Maldonado, Alessandro Vieira, do Cidadania. Eu escrevi aqui embaixo uma hora DEM, tô maluco, né? Maluco. Eu achando que tá tentando adivinhar o partido que ele poderia ir. Não, mas é do Cidadania. E foi... A gente gostaria de mais tempo, mas a assessora já tinha dito para a gente que seriam 40, 50 minutos, porque a agenda deles é maluca, né? CPI terça, quarta, quinta, sexta, respondeu todas as perguntas de boa. E eu gosto muito, assim, quando vem uma pessoa que sabe que... A gente sabe, o Alessandro não é da esquerda... Sim, né? Mas é um canal de jornalismo. A gente vai eventualmente trazer pessoas que não estão alinhadas com grande parte do público. O importante é a conversa aberta, honesta, democrática aqui, que a gente propõe fazer nesse canal, independente de qualquer coisa, e isso que importa, né, cara? E além disso, esperamos trazer o Alessandro novamente, até para falar do passado do Alessandro. Passado secreto de Alessandro Vieira, ele que foi delegado, a gente não teve a oportunidade de explorar mesmo, né, outras coisas além de CPI, até porque a CPI está pegando fogo, então o importante neste momento foi explorar mais esse tema, um tema que nesta noite, então, Marco Bezzi, a Veja está soltando uma atrás da outra, entendeu? O Dominguete achou que ia ficar milionário, já estava falando de comprar Jaguar, casa em Brasília, já devia estar até pedindo o cartãozinho VIP de puteiro da Asa Norte, mas deu tudo errado para o Dominguete, que achou que ia ganhar 200 milhões de reais na transação com a Davat, e não aconteceu, né? Não aconteceu. Mas então, ficamos por aqui hoje, a gente pretende trazer outros senadores da CPI também, outros, todos esses que estão... se opondo ao Bolsonaro, se fosse possível,
traríamos todos. Se for possível, traremos todos. Nosso objetivo é esse. Nós já fomos atrás deles e esperamos conseguir trazer outros que estão ali se colocando contrários ao Bolsonaro. O que não dá é para abrir espaço para Jorginho Melo, para Heinz, para Marcos Rogério. É muito difícil, né, cara? É difícil. Será? Jorginho Melo? Você aguenta 40 minutos de Jorginho Melo, cara? O inimigo do plural? Não sei, hein? Já estou começando a pensar aqui. Queria agradecer o assessor do Alessandro Vieira. É assessor. Opa! E ele é fã dos Galãs Feios aqui do canal, Helder. Legal. Super feliz de da gente ter convidado o Alessandro para esse bate-papo aqui da noite, nosso night show aqui dos Galãs Feios. Vamos descansar, porque amanhã tem o Roberto Dias. Roberto também Dias. Importante. Vai ser importante, sim, cara. Então, está aí a entrevista com o Alessandro Vieira, que muita gente pediu. O Randolfo, o pessoal está falando aqui, mas o Randolfo já veio umas 3 vezes aqui. Podemos trazer a Elisiane, podemos. Rogério Carvalho, que hoje foi um dos craques da rodada também, se quiser comparecer ao nosso canal, tá convidado aí. Tem muita gente boa participando da CPI. E quem a gente conseguir trazer, nós vamos chamar, e quem sabe o Jorge Cajuru também, por que não? Agora ele ele foi com o Alessandro Vieira pedir a abertura da CPI das rachadinhas. Ele não participa depois da CPI, né? Ele pede a abertura, mas não participa. Mas tudo bem. O importante é que ele está sendo muito atuante contra o Bolsonaro neste momento. Otto Alencar, a pessoa falando do Otto Alencar, verdade. Stevenson não, cara. Stevenson não. Renan, a gente tá tentando. O Omar Aziz, o Humberto Costa, a gente tá tentando, cara. Já chamamos o Otto, vamos chamar a Simone, Elisiane, a Elisiane, o Fabiano Contarato, e vou chamar o Omar também. Tem o contato do Omar Aziz aqui comigo. O Omar ele tá com uma coluna no UOL ou ele tá sendo entrevistado todo dia de manhã pelo UOL? Ele tá todo dia no UOL, cara. Acho que o Omar nunca teve tão popular na vida dele. Ele tá muito blogueirinho, né? Colocando os números. Eu acho que seria uma entrevista interessante, até para ele falar sobre o voto na privatização da Eletrobras também. Fala, Omar, velho, você entendeu aquele texto? Porque aquele texto é meio difícil de entender, hein? Ainda mais teve relatoria do seu grande amigo, super qualificado, Marcos Rogério. Como é que você me diz aí, Omar? O que você me diz sobre isso? Mas Omar, né? Entra nessa história, né, cara? Omar ele tem um posicionamento dentro do PSD que é muito mais à direita do que qualquer coisa, mas assim, um aliado tático para o momento, entendeu? Da mesma maneira que o Otto Alencar, ele era um carlista que acabou caindo no colo do lulismo e está no PSD também. Então, mas são importantes dentro dessa CPI da saúde aí para apurar a culpa do governo Bolsonaro no desastre que é a condução da pandemia. A CNC fala que queria perguntar sobre o malabarismo da base de apoio do governo para defender o Bozo. Ele respondeu, Ciane. Volta aí a live que tem essa resposta. Oi, Teodoro, não acabou ainda, mas pode passar. A Gleice fala, menino, o Omar deve conhecer a família de vocês. Cuidado. Tem que falar que a gente tem família. Vou pedir para a Dani mandar uma mensagem assim. Omar, Bez e Helder são homens de família. Então, eu acho que você pode tranquilamente falar com eles, sabe? Eles são muito família, tem filhos, são casados, um não é divorciado, mas já foi casado, o Helder é casado, e vai dar tudo certo, acho que vai ser muito falar que a gente tem família, o Omar vai gostar, se bobear, ele conhece nossa família. Mas o Jorginho eu vou chamar também, vou chamar o Jorginho. O Jorginho direto da van, só se ele fizer da van. Vai falar da van. Gritando. Larápios! Vocês me enganaram! Me trouxeram pro canal comunista! Não, é só falar pro Jorginho que é o canal do Felipe Folgosi que ele vem. Beleza, galera. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Desculpe não ter feito todas as perguntas que vocês queriam. Nem lido todos os superchats, mas é que é difícil mesmo. A gente tinha um tempo contado aqui, entendeu? Sim, e a gente amanhã está de volta aqui às 9h10 da manhã com o Bez Morning Show.
Obrigado a todos. Amanhã é um novo dia, vai ter vídeo, né, Helder? Amanhã tem vídeo, né? Amanhã a gente solta um vídeo à noite. Não, amanhã sim, amanhã tranquilo. É que hoje não compensaria. Hoje não. Hoje foi um dia especial. A gente estava com medo de entrevistar o senador. O senador é bravo. Ele soltou um sorriso de Mona Lisa. Sim, mas ele gostou da pergunta do coach de esquerda ali, chamando Roberto Freire de Gorbachev brasileiro, ele gostou. Beleza, gente. Para quem vai assistir a final da NBA, boa sorte aí para vocês. Amanhã eu vou assistir a semi amanhã da Euro, se acabar rápido o Roberto Dias. Hoje eu consegui assistir o segundo tempo. Eu também. Amanhã, Inglaterra e Dinamarca. Hein? Hoje a Itália se classificou. Até achei legal, porque é um time... Eu não gosto do time da Espanha. Apesar de tá com uns moleques ali que jogam... Não é só o tic-tac chato do Guardiola. Vou falar mal do Guardiola aqui, vou ser apredejado. Um dos maiores técnicos da história do mundo. Né? Mas depois ficou um negócio muito modorrento. Eu tô com um pouco de dó do Morata. Já tinham ameaçado o cara, a família dele. Ele perdeu o pênalti hoje. Eu fiquei com um pouco de dó do Morata. Não da Espanha, mas do Morata especificamente. Sabe como é, né? A gente vai ficando velho, ficando mole, vira pai, começa a ter dó das pessoas, começa a ficar, né? Ficar mole, né? Coitado do Morata, cara. Mas triste, né? Triste a derrota da Espanha? Não, não é. Perguntaram aqui, quando você não estava na live, e aí, Helder, Mick Jagger, qual que é seu palpite para hoje? Porque eu errei um palpite da Euro. Falei, vai ganhar a Itália, mano. Não sei quem foi que perguntou, se estiver aí, ó, tá vendo? Eu acertei, velho. Mick Jagger, não. Não, Mick Jagger, não, mas cara. Eu apostava na Alemanha desde criancinha. A Inglaterra é o maior freguês da Alemanha. Eu imagino que seja esse o palpite que você deu também, né? Historicamente, a Alemanha destrói a Inglaterra em competições grandes, e não aconteceu, né? Assistam ao CBU também, que hoje vai ser 21 horas. Chico Barney urgente. Eu devo estar lá se o Theo quiser assistir comigo. Até amanhã, então, galera. Obrigado a todos e mais do que nunca... Não passaram.